Vontade, senhora. Me diga aí, qual é o seu nome? Lourdes dos Santos. Famosa minha avó, né? É, claro, não podia ser. Vó de Thaís, o que mais? Vó de Thaís, vó de Gianluca, vó de Mateus, Mãe. mãe de Sheila, Charles e Mônica. Muito bem. E aí, dona Lourdes, o que a senhora tem para dizer para as pessoas que estão aí na juventude? Conselho que você daria para elas assim? Não, eu daria aqui. Do coração, não é o que a Não. tua mente diz, não. Conselho do coração. Não, eu queria que todos tivessem a oportunidade de levar os seus filhinhos, seus filhotes, para conhecer certos lugares, para brincar, exercitar e conhecer coisas novas. E se não for assim, não vão saber. Na outra época que vier, não vai saber o que tinha hoje. Então seria muito se os pais pudessem, tivessem um tempinho para trazer seus filhos em certos lugares. E sobre os seus sonhos, assim? Que sonhos a senhora gostaria de ter realizado, que talvez não tenha conseguido? Meu sonho, eu queria ter uma casa confortável. Eu me sentisse bem na casa com meus filhos. Uma situação mais ou menos. E o piano? A senhora tinha falado do piano. O piano, meu Deus, eu não posso esquecer do piano, não. A senhora falou pra mim uma vez do piano e falou pra mim também de ensinar. Ser professora? Sim, desde o princípio, desde que começou essa história de escola, desde a primeira série, não sei, jardim, eu não fiz jardim. Eu fiz a primeira série. Tá com sono, velho? Não, Tá falando assim arrastado por quê? não sei. Será que é porque eu comi pé de moleque? Ela comeu pé de moleque, essa velha é uma formiguinha. Então, assim, meu sonho era esse, queria uma casa confortável, que meus filhos se sentissem bem e eu tivesse oportunidade de levá-los a vários lugares importantes para o futuro. O que a senhora entende importante para o futuro? Assim, conhecer, por exemplo, a história, a nossa história, a história do Brasil, a história do mundo. Muitas coisas a gente cresce, vem a velhice e não sabe nada ainda. Quando alguém conta alguma coisa, você admira porque não sabia. Por quê? Porque não conseguiu, não teve oportunidade de ir em frente. Ficou ali parado esperando o tempo passar. Porque não tinha outra condição, tinha que ser essa. Fala um pouquinho da sua mãe. A minha mãe era demais, muito enérgica, muito simples, enérgica. O nome dela? Maria Rosa dos Santos, pelo nome você já vê. Maria Rosa dos Santos. Muito franca e a maioria das pessoas que eu conhecia por causa dela, todos gostavam dela. Muito divertida, apesar dos trambiques da vida que a vida nos dá, mas ela aproveitava bem, assim, a risada, dava gargalhada. O que ela era boa em fazer, assim, que a senhora talvez tivesse percebido, assim, por exemplo, a minha mãe é boa cozinhando, ou a minha mãe é boa fazendo chá. A minha mãe era boa de fazer chá e xarope. Chá e xarope? Fazia o chá e xarope também. Com ervas? Com ervas, porque geralmente as crianças têm muito isso, né? É gripe, tosse, está com febre. Então ela não conversava mais do que isso. Ela fazia logo um chá e xarope. Você lembra com o quê? O xarope? Ela fazia de folha de laranja muito, capim-limão, erva cidreira. Muito. E tinha uma melhora? Tinha. Tinha um que ela botava até no sereno, não me lembro o que era. Botava no sereno. E geralmente a gente via o resultado. O que você quer? Você vai tomar xarope? Eu não faço xarope. Minha mãe fazia. A senhora fazia xarope, que eu lembro, na colônia. Quando a gente morava na colônia, eu lembro que a senhora fazia. Eu adorava tomar, eu tomava sem motivo. Eu gostava, porque eu achava docinho. A sua tia Mônica, a sua tia Leni, tomava tudo escondido. Quando a mamãe ia ver, não tinha mais. Era docinho, era gostoso, eu lembro disso. Ele era meio escurinho. Não era? Xarope é meio escurinho. Ela fazia de outros também, gostava de dar muito mel com limão.
muito importante. É uma coisa que eu acho que tá começando a voltar agora, sabe? Esse resgate da ancestralidade com as ervas, da curandeira, da benzedeira. Porque por um tempo sumiu, mas eu acho que agora as mulheres estão começando a resgatar isso, sabe? Eu acho que a gente acredita. A gente acreditava e via que dava certo. Mas antes de existir farmácia, o que era? Não é? Eu acho que valia a pena. A gente notava a melhora. Então, depois apareceu uma tal de bronquite. Na senhora? Eu tive bronquite. Aí não esqueci, só que agora o nome do remédio, Mendaco. Tomei Mendaco por muitos anos. Era de farmácia? Era de farmácia, mas porque eu tinha a tal da bronquite. E quando estava atacada, a mamãe fazia xarope. Melhorava, mas o Mendaco funcionava melhor. Ia pro médico. E você sabia se a minha bisa tinha alguma coisa que ela queria fazer e não fez? Ela chegou a te falar isso alguma vez? Não. Pouco ela tinha de conversar com a gente, contar certas coisas. Ela era, tipo, mais trabalhava, cuidava? Muito trabalho. Cedo ficou sem marido. Tu lembra alguma coisa do teu pai? Mas falam tanto dele que eu acredito até que realmente... Eu me lembro que ele tinha tinha um calo no pé que fazia um buraco no sapato. Mas então a senhora acha que, por exemplo, porque assim, a sua mãe, ela tinha um gênio mais parecido com o da tia Leni ou com o seu? O gênio, assim, a personalidade. Eu acho que da tia Leni. Então, é que eu fico me perguntando, a sua calma, a sua passividade, não deve ter vindo do teu pai, não? Você já ouviu falar? Não, eu ouvi falar que ele sempre chegava já... Doidão. Consumido já. Então a confusão era na hora assim, parava, acabou e vai dormir. Entendeu? Ela não teve essa vida maravilhosa. E vocês não tiveram contato com os avós, né? Não, de jeito nenhum. Nunca conheci. Nem a materno, nem a paterno. Engraçado isso. Curioso, né? Porque hoje é uma coisa tão, em teoria, normal, né? Tipo, hoje em dia, para as gerações de hoje em dia, assim, a minha, acho que vieram depois de mim, é muito fácil você ver avó e avô, né? E a mamãe é assim, muito negócio de trabalho, era muito trabalho, sabe? O meu avô também não conheceu não, né? Os avós. Que vovó Neném e o vovô Pascoal era pai e mãe. Pai e mãe. Mas... eu, pelo menos, não conheci. Não sei se ele chegou a conhecer, não me lembro. Eu acho que não. E minha mãe disse uma vez que vovó Neném era benzedeira, é verdade? Verdade, minha filha. O que ela fazia? Quer dizer, eu nunca assisti assim, mas ela tinha até lá no quartinho. Acho que você nunca chegou ele lá, não. Vó, eu não conheci vó Neném. Não? Eu nasci em 93. A gente morava na... Vovó Neném não durou até 93. Eu nem me lembro mais nada disso. A gente morava com ela, muita coisa, ela era muito engraçada. Tudo da roça, assim, de lugares distantes, ela sabia. E a gente às vezes nem acreditava, só começava a rir. Mas ela é impressionante. E tinha essa história de benzer. Ela tinha um quarto disso? Um quarto tinha em Santo Antônio. Em Santo Antônio. E muitos, mesmo lá morando lá nessa comunidade, no Rua Bruxo, e o pessoal ia lá. Roubaram até o menino Jesus de Santo Antônio. Santo Antônio não tem um neném? Levaram. E muitas lá iam novinha a pedir para o casamento, para ajudar. Ela era casamenteira? Casamenteira. A última vez que eu vi numa festa de fofoca, que ela não era fácil, ela veio numa carruagem de casamento lá do posto. Do posto da comunidade. Todo mundo atrás e ela ali sentada, vestida de noiva. Então a minha avó, Maria Rosa, não. A minha bisavó, falo vó no sentido bisavó. Bisavó, mas já estou entendendo que é. A minha bisa Maria Rosa, ela era mais de cura, tipo fazer xarope com as ervas e tudo mais. Sim. E a bisavó Neném, ela era de tipo mais magia assim de casamenteira, mais coisas resolvia problemas, essas coisas. Então ia muita gente lá procurar por ela.
Eu achei que ela fazia aquele benzimento de limpeza, sabe? É isso aí, eu não sei. Espinhela Isso aí... caída, essas coisas. Ah, eu acho que faria. Não, eu fiz em outro lugar que eu morei, que tinha uma vizinha lá que fazia isso. Eu fiz ela me botava na porta assim. Eu tinha muita espinhela caída. O que é espinhela caída? Eu até hoje não sei, mas dá a impressão. Porque eu era garota, mandava fazer, eu fazia, né? Era vizinha num prédio do lado. Aí me botava assim, bota a mão aí em cima da porta. Tô tirando que eu não sei nem o que é, mas tira a espinhela caída, por favor. Eu sempre achei que era negócio de pulmão, problema de pulmão. E que eu tinha espinhela caída com... Eu achei que espinhela caída era tipo você tá meio deprê, meio borocochô. Não sei. Aí você vai lá e eu resolve. Fazia tudo que minha mãe mandava fazer. Vai lá, vamos lá. A gente morava no 11 e essa dona era no 13. Aí a gente fazia. E como é que foi pra senhora ser vó pela primeira vez, se a senhora nunca teve vó? Quer dizer, tive vó, mas não conheci, né? Não teve no sentido assim, não viu uma referência. Ah, mas eu vi uma alegria muito grande. Pensei tantas coisas no futuro que eu também não consegui fazer, já até deixei rolar, parei de pensar. Mas fiquei muito contente. É óbvio, né? A primeira neta fui eu. Pois é, e aí você não esperou eu falar? Muito adiantada, né? É, sempre fui, desde pequena. Mas foi muito bom. Fui criada pela senhora. Tipo assim, minha mãe me criou também, mas eu lembro que os primeiros anos... Eu sempre acompanhando, né? Não, é porque eu lembro que os primeiros... Que ajuda? Você vai tirar com a bolsa? É isso que tá. Eu lembro que os primeiros anos, tipo até os 4 anos mais ou menos, eu lembro muito de eu com a senhora e com meu avô, principalmente. Minha mãe e meu pai eu via mais assim... porque eles trabalhavam. Trabalhavam, né? E eu adorei essa época. Oh, meu Deus, coisa boa. Te dei trabalho, né? Pra mim, não foi não tô querendo me elogiar eu mesmo, não. Não foi um trabalho, foi uma coisa que eu acho que eu estava até precisando e me ajudou muito. Porque foi logo depois não, né? Eu nasci 1 ano depois meu tio faleceu. Isso é uma tristeza muito grande. E aí eu vim... já deu um empurrão. Já te distraí. Eu acho que é assim, uma coisa é Deus ver o que a gente merece ou não merece. Eu acho isso. A senhora que acha que merece muito pouco? Olhando assim pra quem você é, você acha que você merece? Se você fosse Deus, se você fosse Deus te olhando, você acha que você mereceria muito ou pouco? Eu acho que eu mereceria. Muito ou pouco? Pouco, mas mereci, porque... Por que pouco? Muito tinha que fazer, mas... Tipo, o que você tinha que fazer? Você acha que pra você merecer muito, você tem que fazer muito? É fazer bem, fazer de coração. E a senhora acha que não fez? Não, eu fiz de coração, mas fiz pouco, eu não pude... Por que a senhora acha que fez pouco? Eu não tive condições de abraçar, não tive condições. Mas a senhora acha que a gente fazer muito ou pouco tem a ver com o que a gente tem? Tipo, por exemplo, tem gente que tem 100 mil na conta e faz uma doação de 30 mil. Tem 100, doa 30. E tem gente que não tem nada e doa o tempo. Quem que doa mais? Bom, pelo que eu aprendi, que eu escuto falar, é esse que doa o tempo, que doa mais. Mas isso depende do coração. Você quer ajudar e não pode. Mas aí, quando dizem que vale a intenção, o que quer dizer? Ui, quase cai. A vontade tanta que você tem de fazer, né? Eu acho que é isso. E não consegue, não pode, não tem. Deixa eu te fazer uma pergunta. Pensa nos seus filhos. Você acha que, independente do que eles tenham feito, você não daria as coisas boas pra eles porque talvez você achasse que eles fizeram menos ou muito? Eu vou ser sincera. Tipo, minha mãe, minha tia... Eu acho que eles não exageraram. Não, você não entendeu minha pergunta. Por exemplo, tia Sheila. Tia Sheila fez coisas do Arco da Velha. Do Arco da Velha, mas teve outro lado. Mas escuta, deixa eu terminar minha pergunta. Tia Sheila fez coisas do Arco da Velha. Independente disso, olha pra mim, presta atenção. Eu não posso. Independente disso, se em algum momento alguém tivesse falar assim, a senhora castigaria ela por isso, tiraria coisas dela por isso, ou a senhora continuaria dando tudo de bom pra ela, apesar dela ter feito coisas? Olha, eu acho que eu continuaria
fazendo todo possível pra ela. Pois é, porque é isso que eu acho que uma pessoa que é pai, mãe, enfim... É que é uma tem... coisa de dentro da gente, do nosso coração. Por que a gente acha que o que criou tudo isso vai dizer você merece ou você não merece? Por que a gente acha assim? Tá entendendo? Se Sei, você não, quer, a é, senhora você- que é mais, digamos assim, limitada, vamos supor. A gente que é ser humano não tem a mesma capacidade do Criador, eu acho, assim, de entender as coisas a nível profundo, etc. Se a gente que é mais limitado consegue ter esse pensamento, tipo assim, eu sei que meu filho errou, sei que ele não é perfeito, mas independente disso, eu acho que ele merece tudo de bom. Tudo de bom. Por que a gente acha que a gente não merece? Eu acho que tudo Te acho que peguei. só Deus é que determina. Mas é isso que eu tô falando, porque a senhora acha que Deus vai olhar pra senhora e falar: ih, Lourdes não fez o suficiente, não. Lourdes devia ter feito mais, por causa disso não vou dar o que ela quer porque ela não fez. Não, porque de repente, sei lá, na minha pouca inteligência, ela não sabe o que vem depois de Jesus, de Ela Deus. quem? A mãe não sabe. Mas eu não tô falando disso. Eu tô falando no sentido assim, caiu a bola. Eu pensei que era ele que tinha feito. E ele tá pra cair, então ela tá dando mole. Olha só, eu tô querendo dizer o seguinte. A senhora falou assim, eu acho que eu acho que eu mereço pouco, porque eu não fiz o suficiente. Aí o que eu tô querendo contestar com a senhora é o seguinte: por que a senhora acha que para merecer a senhora tem que fazer muito, entregar muito, doar muito? De onde que veio isso? Será que a senhora não acha que Deus poderia simplesmente achar a senhora merecedora só por existir? Olha, não, eu acho Não? que... Não, eu Existir não basta, eu tenho não, que fazer. tem que fazer. Deus, eu acho que Deus tem esse poder. Foi assim que eu sempre ouvi e ficou na minha cabeça, desde que eu comecei a entender as palavras. Que Deus determina o nosso caminho. Ele que determina. Ele que determina. A senhora determinou o caminho dos seus filhos? Não, eu pensei em querer assim, assado. Mas eles Mas têm a é própria escolha, não é? É, Você acha que não é a cada mesma, você não acha que é a mesma coisa com Deus, não? No seu infinito amor, ele deixou a gente escolher o que a gente quer fazer? aí eu já não... Tô te pegando com as calças riadas. Isso aí eu já não... Eu só pensei até aí. Só Tô aqui pensei- provocando pensamentos. Você vê que tudo a gente fala, Deus vai me ajudar. Deus Porque, vai me não, ajudar. porque é mais fácil. Não é que Deus não ajude. Ô, tu quer o que aqui, rapaz? Vem, Olha, não vem, eu não. tô de chinelo, hein, rapaz? Tu tem esse... Ó, não bota o dedo não, bota. Ele vai Eu pegar tenho teu pena dedo. de você, mas não posso fazer nada. Vou filmar ele, espera aí. Ô, coisinha, um preto e um branco. Eu quero um de tupete aqui pra eu ver. Eu quero um de tupete. Ó, tá vindo de tupete. Olha lá, ó. Olha aqui. O que você quer? Hã? Vai, passa, gavião, vai. Ah, os gansos lá, ó. Olha os gansos lá. Isso é rápido, né? São grandes. Não, mas é isso, eu fico pensando sobre isso, sabe? Porque eu acho que a nossa família, não só a nossa família, muita gente da época mais antiga, principalmente por causa das religiões, tem esse pensamento muito assim: já nasci pecadora, já nasci em erro, preciso me redimir, então preciso fazer isso, não fazer aquilo pra ser uma boa menina e ganhar o presente de Natal. Sabe assim? Essa ideia do presente de Natal? Sim, Papai Noel é muito essas pessoas. É. Se não se comportava, ligar para Papai Noel para ele não trazer Ele traz presente, presente, é. né? Pra É. você. E eu fico me perguntando assim, será que é isso mesmo? Porque eu acho que se o cara criou isso tudo, ele vai ficar na mesquinharia da gente fazer ou não fazer? Eu acho que quando a gente se permite experimentar as coisas de verdade, tipo, olhar o patinho, ver as coisas de verdade, sentir, errar, assumir que errou, aprender com erro, eu acho que isso tudo é experiência. Eu acho que isso tudo é experiência, sabe? Então, eu acho que a gente não é punido por isso. Eu acho que essa questão da punição é uma coisa que a gente mesmo faz, com base no que a gente acredita. Você acha que fez uma coisa que não devia, aí você se culpa por aquilo, aí você mesma vai se castigando. Você mesma, por exemplo, alguém quer te dar um presente, você tá culpada, você não aceita. Ai, não precisava, ai não, que isso, sabe? Eu percebi muito isso quando eu comecei a namorar o André, que às vezes ele queria me levar para jantar em lugares mais assim ajeitados e tal, eu não estava acostumada com isso. E eu lembro que ele falava, não, eu pago, eu ficava com uma culpa. Tem gente que... Não. Tem gente não, que eu já
eles não é que eu veja, mas que comentam. Ué, convidou, chamou, ofereceu, eu aceitei. E eu ficava com uma culpa, como se eu não fosse merecedora de ganhar um presentinho, um negócio, sabe? Então, eu fico pensando sobre isso. Acho que as nossas, tipo, a sua mãe, a mãe da sua mãe, devem ter entendido a vida como um lugar de muito sofrimento e muita batalha. E aí a gente vai, se a gente não fizer esse tipo de reflexão, a gente vai continuar propagando esse tipo de pensamento. E eu não acho. Se tu acha que esses bichinhos aqui, ó, porque eles não têm o pensamento que a gente tem, mas são criação de Deus também. Eles não ficam se culpando, porra. Eu não tenho nem. Olha Eles que estão bonita lá. lá, ó, nadando, usufruindo da natureza, em harmonia aqui. Às vezes sai um arranca-rabo, vira e mexe, mas depois eles se entendem, entendeu? Olha lá, pegando solzinho. É isso aí. Sem drama, sem sofrimento. A gente vai trazendo umas complicações, assim, umas complexidades. Sim. Que né? tem. Às vezes eu pensando nos meus poxa, eu tive 3 filhos. Muita coisa, né? 3 filhos, tá restando uma. Mas aí é que tá. É porque eu acho que a gente vê a morte muito como um tabu e como uma coisa que termina. Ah, morreu, não tá mais aqui, acabou. Não sei se é isso, não. Porque Não, eu a gente... muito. Quando eu fui pra Itália, quando eu fui morar, estudar lá, a senhora não tinha... Eu estou gravando vídeo, rapaz. Você se comporte. A gente não tinha contato, eu e a senhora. Se a senhora sentisse saudade, tinha que pensar em mim. Porque não tinha como eu pegar um avião na mesma hora e vir pra cá. Eu tinha um tempo pra cumprir lá. Pra concluir o curso, até voltar. Então a gente ficou sem se tocar, sem se ver por um tempo. Depois no outro ano eu fui de novo. E se, por exemplo, a mudança que eu vou fazer, vou morar em São Paulo. Não vai ser sempre que a gente vai se ver. Mas eu não deixo de existir, entendeu? Não, o pensamento da gente tá sempre... Exato. Eu acho que a morte é mais ou menos isso, assim. É como se a pessoa tivesse viajado para um lugar que temporariamente a senhora não pode ir para esse lugar. Então fica a pessoa lá e a senhora aqui, mas ela tá existindo, só que em outro lugar. E aí a gente lembra sempre de Deus, né? De Deus, da pessoa Deus, também. Eu lembro que... Sabe uma coisa que eu fiquei lembrando? Que no dia que veio a notícia do falecimento da tia Sheila, a gente foi lá pra casa dela, né? A senhora tava lá e a gente foi contar pra senhora. E aí eu lembro que pouco tempo depois chegou a tia Fátima, a tia Tânia, e aí a gente começou a falar só de coisa boa dela. Subitamente, tipo, ela era uma pessoa completamente complicada, uma personalidade fortíssima, deixava um monte de gente irritada. Mas... De repente ela levantava o... Mas naquele momento ali, foi um momento de união e muita felicidade, porque apesar dela ter ido embora, veio junto um monte de memória boa. E aí a gente começou a rir, a contar, a relembrar. E eu acho que é isso. A cultura mexicana tem uma crença de que as pessoas não morrem quando morrem. Elas morrem quando são esquecidas. Mas eu acho tão difícil esquecer. Pois é. Então eu acho que não é tanto só o lembrar. A tristeza às vezes vem porque vem a saudade. Mas eu sempre lembro da tia Sheila, do meu avô, com uma coisa gostosa. Apesar de ter o lado do tipo, não estão mais aqui. Mas eu sempre lembro com uma coisa assim que me faz rir, sabe? Sabe assim? Eu penso também assim. Eu não sou mãe, então eu não sei como é a sua parte de... Veio de dentro de você e não tá mais, mas assim... Eu acho até hoje a Sheila importantíssima no meu pensamento de coisas boas. Que mentalidade, Sim. E muitas uma coisas inteligência, né? Uma inteligência, é isso que eu quero dizer mais. Eu tenho a impressão que... Eu não sei nem dizer o que eu sinto, o que eu acho. Não que ela seja melhor do que o outro, ou o outro não. Aí eu acredito, Deus colocou isso na Sheila. Porque cedo ela já sabia que eu não dei opinião de nada. Mas as pessoas são assim, né? É porque eu acredito muito, vovó, que a gente tá assim. A senhora não é a Lourdes, a senhora está Lourdes. Sabe-se lá o que a senhora esteve em tempos outros? Porque eu acho que o que permanece, na minha crença, assim, o que permanece é a alma. Essa coisa que não muda. Tem uma coisa dentro da gente que eu acho que não muda. É igual. E vai só igual no sentido de não morre.
vai acompanhando os processos. Então a senhora, nessa experiência de Lourdes, aprendeu a ser avó, mãe, aprendeu sobre perda, aprendeu sobre um monte de coisa. Quando a senhora desencarna, quando a senhora morre, eu não acho que essas coisas vão embora. Tudo isso que a senhora aprendeu, viveu, sentiu, sofreu, foi verdadeiro assim, que foi, a senhora, sabe? Não foi uma coisa que passou, foi uma coisa que a senhora sentiu. Aquilo ali não vai para lugar nenhum. Fica, continua com a senhora. Se numa próxima a senhora vier como Roberto, sabe lá, algumas coisas da vida de Lourdes fica, o que é importante, sabe assim? Eu acho que não vai embora. E eu acho que os laços das pessoas também não. Então, eu acho que assim, Tia Sheila, por exemplo, me parece ser uma alma que já rodou. Por isso que ela foi uma pessoa que talvez já tivesse uma clareza maior do que... Porque o fato da senhora ter sido mãe dela não significa que a senhora sabia mais que ela. A gente tem essa prepotência de achar, né, que os pais sabem, são entidades que sabem tudo. Não, na verdade são só pessoas que tiveram filhos. Não tem. Né? Agora cada um tem o seu dom, o seu caminho, né? Exato. Agora eu achava ela assim, muito prepotente, né? Muito resolvida. Até que um lado bom, resolvida. E inteligente. Ela descobria coisas. Sim. Determinada, né? Ela era muito determinada. Muito assim. determinada. E tinha vontade de ajudar. Ela sempre quis ajudar. Sim. Poxa, quando eu me lembro da bolsa que ela fazia, toda semana ele deixava na porta para a pessoa lá do centro vir buscar. Ela não queria saber quem era que está precisando mais lá eles iam ver. Pensava no outro que tem menos. E ela não precisava disso. Graças a Deus o que ela tinha dava para ela. Mas era uma coisa fora de sério, eu acho. E muito esperta, assim. Sabia as coisas e sei lá, acertava. Sim. Pena que... ou não, né? Tipo, é pena porque a gente que gosta, que tá aqui ainda... Queria que ela estivesse ainda, né? Mas às vezes ela tá melhor lá do que cá. A gente fala pena, mas não sabe. Porque eu não sei como é que resolve isso, não sei. Que geralmente as pessoas, principalmente eu conheço poucas, que são muito boas, muito assim, talentosas, de tudo. Não morre e acabou. Ninguém sabe, ninguém lembra, ninguém bota uma coisa assim. Não acho não. Eu acho que tem muita gente que lembra, sim, que isso, não. É uma impressão, acho que pode ter sido uma coisa que deve ter te marcado e ficou, mas eu acho que não. Eu acho que muita gente boa é lembrada ainda assim, depois de morta. Não, assim, eu com conversando certeza com certas pessoas, eu também sou de um lado e do outro agora. Porque, conversando com algumas pessoas, quando ele fala de Sheila, assim, aquela que estava lá naquela festa, sabe, lembra dela, isso já há muito tempo. Mas eu acho que é isso, a senhora estava falando assim, eu queria ter feito mais isso aqui, mas eu acho que não é tanto pela quantidade, sabe? É o que a gente realmente sentiu quando fez, eu acho que isso é mais importante. Sabe assim, porque às vezes a gente fica, o que eu percebo que eu tenho muito parecido com a senhora e com a minha mãe, que eu acho que talvez a minha tia não tinha isso, e era isso que eu apreciava muito nela. A gente, eu, a senhora e minha mãe, a gente se preocupa muito com o que os outros estão pensando. A gente se preocupa muito com o olhar do outro. A minha tia mandava pra puta que pariu. Entendeu? Ela tava nem aí. Se ela quisesse sair com a roupa tal, ela saía. Se ela quisesse fumar, ela fumava. Se ela quisesse fazer, ela fazia. Nem do pai dela. Não tinha. Sabe que o pai dele era chato. E a gente fica nessa, estão olhando, estão vendo. E que se foda. Sabe assim, porque eu fico às vezes pensando, eu fico me privando de fazer as coisas que eu acho que me deixariam feliz, porque eu fico preocupada com o que vão dizer A, B, C ou D. Geralmente acontece isso, sabia? E aí, quando a gente vai morrer, quando a gente tá pra morrer, eu acho que nada disso importa. O que importa é o que a gente fez. Porque isso vai ficar lá, É o que vai ficar. Aí a gente fica deixando de fazer, porque fulano, ciclano, beltrano. Ninguém vai morrer contigo. Você vai morrer, você vai passar pela experiência sozinho. Entendeu? Aí eu fico pensando assim, caraca, cara. Pô, que bobeira, né? Mas aí daqui a pouco tô eu de novo preocupada. Um relaxo, tá? Mas são coisas que a gente precisa ir cuidando. E assim, eu acho que isso que a gente tá fazendo agora é importante. Porque ninguém chegou com a senhora, sentou e falou sobre isso. Não, a gente fala sempre do momento que tá passando, que tá...
E eu acho importante de vez em quando ter esse tipo de debate, porque se a gente não traz luz para esse tipo de questão, fica no escuro para todo sempre, até alguém decidir olhar. Já pensou sobre isso? Será que é isso mesmo? Ou será que é aquilo ali? Será que, sabe? Porque uma vez eu fiz um curso que a mulher perguntou isso. Se você descobrisse que só tem mais 6 meses de vida, o que você faria? Aí eu fui anotar o que eu faria. Eu faria uma exposição com os meus trabalhos. Eu escreveria um livro, já escrevi. Mas na época, isso pra mim era uma questão... Deus me livre, vão ler e vão dizer que eu não sei o que... Era uma preocupação, sabe, assim... Eu diria mais o que eu penso. Eu escrevi isso. Se eu tivesse, eu diria mais o que eu penso. Eu não digo... Eu falei assim, gente... E quem que tá vivendo, então? Não tem como. Aí eu fiquei revoltada. Aí eu falei, não. Aí eu peguei... E aí, por isso que eu acho que eu lembro muito dela, do meu avô. Que meu avô era chato, etc., encrenqueiro, mas o meu avô também... Tinha o outro lado. Ele fazia as coisas dele, que ele queria fazer, e ele tinha essa coisa da criança, muito forte. Que meu avô tinha umas bobeirinhas, muito criança, já reparou disso? Ele gostava de pegar uma plaquinha, fazer não sei o que, não sei o que lá, Você lembra da caixa de mate? Isso é quando a minha mãe... Ó, o bem-te-vi. Olha aqui. Tá vendo? Não vou, aqui na sua frente. Agora. Bem-te-vi, tá certo, eu aceito. Eu aceito. Grandão a cabeça dele. Não posso mentir, porque você vai dizer bem-te-vi. Te entendo. Eu não trouxe o alpiste, eu ia trazer alpiste. Porque eu sou doida pros passarinhos. Não fica com medo, não? Não fico nada, vai fazer o quê? Vai me bicar? Sei lá. Já viu tudo? Já? Tá procurando o que ele vai comer. Bem-te-vi, cantor. Sabe, eu acho que as pessoas têm pouco disso hoje em dia. Isso aqui, assim, ó. Sabe assim? Sentar, aí fazer nada. Eu tô gravando agora com o celular porque eu acho que é importante ter esse tipo de conversa gravado. Tipo assim, num tempo depois, eu com 50 anos, é uma coisa que eu vou gostar de ver. Entendeu? Mas é por isso que eu tô. Mas geralmente, quando a gente tá junto, a gente tá fofocando a beça e não tá gravando nada. A gente tá vivendo o momento. Exatamente. Então, assim, eu fico pensando nisso, sabe? Que, porra... O seu avô não parece, talvez você não saiba, mas ele ajudou muita gente. Ajudou, só que ele gosta de Sheila. Ajudava, mas a gente tinha que aturar o gênio. Porque o gênio era difícil. Ela fazia, mas ela falava, fui eu que paguei, foi não sei o quê. E o meu avô é mesmo... Faz o direito. Entendeu? Mas é engraçado, que toda vez que eu lembro do meu avô, eu rio. Por mais que, quando ele estivesse vivo, muitas coisas dele me irritavam. Às vezes eu ficava com uma cara fechadíssima pra ele. Mas eu consigo lembrar, assim, muito da minha infância, né? E lembrar desse... Por exemplo, as histórias que ele criava de cabeça, cara. Umas histórias que prendia, assim, a gente... Isso, hoje em dia, que contação de história é uma coisa que eu quase não vejo. Ninguém não quer... Às vezes, a intenção só é rua, vai na rua e volta, né? Contar história é uma arte. E é tão importante. Você passa tanto aprendizado através de uma história bem contada, sabe? E é gostoso. Porque uma coisa é você ficar explicando. O Brasil foi descoberto em... Outra coisa é você trazer uma narrativa que... Sabe? A pessoa fica ali atenta e é gostoso. Era difícil ele não ter uma historinha para contar para as crianças, quem estivesse lá de vocês. Teve essa do Mate, que foi aquele... Mate foi mais minha mãe e seus filhos, porque ele me contou essa história, mas eu já não vi isso. Não. O Mate, ele dizia que o pai dele botava ele para desenhar. Não, isso eu não sei. Eu sei que depois, tempo passando, eu vi as caixas com a história. E o colorido, né? Ele gostava muito dessa história de colorir. Mas eu senti como é. E ele contava, ele tinha... Inventava. Eu não sei nem onde foi, acho que tá com a norma. E ele passava com muita verdade, assim, minha perna. Ele fazia todo o negócio. Ou então cantarolando lá, velho. Isso aí. Eu ficava lá da cozinha assim. Não, e uma coisa que eu gosto, que eu acho que eu peguei um pouco dele isso, eu herdei um pouco dele isso, essa criatividade da gambiarra. E como ele falava gambiarra, e eu não gosto muito dessa palavra. Mas ele era muito bom em gambiarra. Ele pegava um pedaço de uma coisa, um arame, não sei o que, ele fazia um negócio ali ajeitadinho. Desenho, né? Entendeu? Como ele gostava de fazer letra à mão. Tu lembra disso? Que pegava a régua, pega a régua, faz não sei o que. E eu tenho um pouco disso, assim, também, sabe? Eu percebo que eu gosto muito de escrever à mão, fazer as coisas à mão. E às vezes eu preciso improvisar, tipo assim, eu preciso de uma coisa que faça isso, que sirva pra isso. Aí eu olho assim, em volta assim, vejo o que eu tenho, com o que eu tenho eu faço.
entendeu? Ele era um pouco assim. Ele criava, tinha uma coisa de criação. Sim. E ele sempre gostou de inventar, de uma coisinha ele inventava outra. Para vocês pequenos, então, como ele inventava, de papel, de papelão. E contava as histórias sempre que a mãe ficou chorando porque o filho foi Era embora. sempre uma sofrência. Engraçado. Mas eu lembro que eu tinha um umbigo pra fora. Eu tinha um umbigo pra fora. Então eu deitava assim naquele... Eu dormia na sala, na colônia. Eu botava os colchão na sala e aí tinha aquele sofá preto. Aí ele ficava no sofá contando a história e eu deitada no colchão com o meu umbiguinho pra fora e eu dormia fazendo carinho no umbigo. E aí eu ficava prestando atenção na história, mexendo no umbigo, assim, aí daqui a pouquinho... Aí eu lembro que eu ficava com os olhos abertos, assim. Aí ele, ai, minha perna, mas aí apareceu a mãe do pintinho, e aí não sei o quê. Aí apareceu um pra salvar, né? Engraçado. Muito bom. Mas é isso, assim, sabe? Eu acho que é muito importante ter essas trocas e essas reflexões, porque é desconfortável, sabe? Vamos imaginar que a senhora viveu toda a sua vida praticamente acreditando que uma coisa era verdade. Isso, mas isso é aquilo. Aí chega um dia alguém e fala assim, já pensou que pode não ser? Pode ser outra coisa? Aí você viveu toda a sua vida achando que aquilo... Aí alguém... Aquilo ético não é fácil você lidar com aquilo, não é fácil você mexer com aquilo. Mas se não mexe também, fica uma coisa ruim entalada ali. Tu não trabalha aquilo, sabe? Então eu acho importante trazer um pouco... Mesmo que seja desconfortável às vezes, a gente elucidar, trazer uma luzinha pra coisa, pra ver se desata os nós, sabe assim? Você vê que ele era muito chato, né? Muito assim, olhava os defeitos dos outros. Eu me lembro se eu chegasse e sentasse assim. Eu fui comprar uma roupa com ele na Cicicol, lá na cidade. Ficou lá. Aí a moça, pode ficar à vontade? Eu falei, não, por favor, eu quero uma cadeira para sentar. Eu nova daquele jeito. E eu não podia ficar, o negócio dele não podia ficar em pé, na soleira, porque por causa das sombras. Você sentando assim com uma roupa, ficando em pé, numa sombra, e tem o sol e tem a sombra de cá, vai aparecer. E roupa que você está por baixo, sabe? Meu Deus! Aí ele via isso. Aí criava problema, no fim a gente saía rindo, porque as vendedoras ficavam assim, querendo entender o que ele queria. Mas ele não falava claramente, sabe? Por favor, arranje uma cadeira, coloca aqui. Então, quando a pessoa mandava eu mudar a roupa, que dava uma sombrinha, uma coisa, ele não aceitava. Pronto. E aquela história dele dizer, ele dava um nome para ele quando ele chegava no lugar. A minha vendedora, geralmente eu acho que o homem ele ainda não tinha no estudo, não. Seu desejo. Meu nome é... Não tinha um artista que tinha o nome de Silvestre? Silvestre Stallone? Silvestre Stallone, aí elas já ficavam assim. Não, isso é uma coisa séria, a gente ia comprar qualquer coisa, ele fazia isso sempre. Aí eu ficava de lado assim. Nem conheço. Silvestre Stallone, muito prazer. Ainda falava assim, muito prazer. Ai. Mas ele pintou o set. Pintou o 8 também. Ele tinha um outro lado, que você vê que lá no negócio de carnaval, deram a chance, fizeram um disco para ele. Sim, essa coisa da festança. Ele tinha uma energia dionisíaca. Sabe quem é Dionísio? Dionísio foi um deus grego do vinho e das festas. E ele tem essa energia da galhofa, digamos, da alegria, da embriaguez. Sabe assim? É o meu avô, boêmio. Isso. Sabe assim? Teve uma festa, uma recepção lá na ilha, foi num clube ou num bar, não sei aonde. Estava todo mundo sentado, ele já estava pronto para ficar de pé. Abaixou e começou a pegar no calcanhar do pessoal que estava sentado. Tá certo isso? Eu fazia isso na escola. Entendeu? Mas são umas coisas que se a gente não conversa sobre isso, por exemplo, eu não ia saber que essas minhas coisas que eu tenho hoje em dia e que eu tive quando eu era criança, vinha daí. Tá vendo? Eu ficava de castigo na escola que eu fazia essas coisas. Amarrava o sapato dos outros embaixo da mesa. Eu fazia essas coisas. Mas isso aí você fala, de onde essa garota... Tem uma raiz. Entendeu? Tem raiz, porque vem de algum lugar. Às vezes pula uma geração. Minha mãe não veio, mas venho eu. Entendeu? Mas vou te contar, mas ele não era fora, ele inventava era moda. Ele ainda tem ele apanhou uma amizade com aquele pessoal todo do carnaval, né? É muito engraçado o que acontece. Eu vejo muito do meu avô no meu namorado.
O André é assim também, porque é que hoje em dia ele tá enrolado com o trabalho. Mas ele gosta, ele se sente muito vivo. Eu percebo que a feição do rosto dele muda quando ele tá boêmio, sabe assim? Quando ele tá num barzinho, bebendo um negocinho. Ele não chega a ficar torto, mas é uma coisa assim, ele gosta dessa troca, de estar num bar, falando com as pessoas. Pra tirar o dia a dia que já passou, deve Eu lembro ser assim. quando eu levei ele no Renascença, lá no Andaraí, no Andaraí. Que tinha aqueles coroas das escolas que vão com aquele sapato lustroso, terno, chapéu, sabe? Aqueles caras da velha guarda do samba. Cara, ele ficou nervoso vendo aquilo ali. Ele falou, caraca, tu viu o sapato dele, não sei o quê. E aí eu falava assim, sabe quem fazia muito isso? Meu avô. Mas ele, como ele queria se apresentar, né? Quando escolheram essa música pra ele lá, o pessoal se amarrou nele, não sei porquê, né? Não sei, né? Ele era criativo, assim, umas besteiras, mas tinha uma... Mas você via que ele ficava todo arreganhado, abria braço, abria perna, abria tudo, quando ele tava se amostrando, lembra disso? Lembro. Cantando pros outros, e aí tu via todos os dentes da boca dele, não era? É diferente, ele era o lugar dele. Ele se entregava, era só ficar um pouquinho alegre, tomar uma coisinha, cervejinha, pronto. Muito, é que tinha coisa que me irritava, sabe? Ah, sim, isso que eu ia perguntar. A senhora já teve vontade de, assim, mandar tudo pra puta que pariu, pegar um ônibus e sair por um tempo, assim, desaparecer por um tempo? Ah, então fica aí que eu vou... Não podia, mas tô falando assim, não vinha assim, a sua cabeça, não... que a gente chama de pensamentos intrusivos hoje em dia. Quando você pensa assim, ai, e se eu pegar um ônibus e deixar todo mundo aí e sumir um tempo assim, sabe? Mas eu não tinha... Eu pensava isso sim, mas não tinha coragem. Ah, sim, mas... uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Mas eu achava que eu devia fazer. E eu que estava alimentando aquilo. Ele aprontava muito, meu Deus do céu. Ah, mas eu, por exemplo, o meu namorado não me dá o trabalho que meu avô dava. Mas às vezes eu falo assim, ai, se eu pegar um ônibus e desaparecer, assim. Porque eu acho que a mulher, até hoje em dia, é bem menos do que era na sua época, na época da minha mãe. Mas até hoje tem essa coisa de que a mulher tem que trabalhar e trabalhar em casa. Tipo assim... Até hoje a gente escuta umas frases assim. Ah, vai lavar uma roupa, vai. Entendeu? Porque é isso, assim, eu percebo que eu faço minhas coisas do trabalho, mas eu tenho que pendurar roupa, lavar roupa, pensar se vai ter a comida, se a casa... Ele não chega do trabalho e olha se o chão precisa passar um negócio. Não, quem tem que ficar com essa preocupação sou eu. Porque se eu não tiver também, se eu falar assim, foda-se, o que vai acontecer? Ele não vai passar. Nem tá aí. Tá nem aí. Entendeu? Aí eu ultimamente estou chamando na chincha. Eu falo assim, querido, eu entendo, mas eu não vou ficar a vida toda fazendo isso aqui porque eu não estudei pra isso. Sinceramente, a casa dos dois. Uma coisa é eu morar sozinha, eu sozinha sujo, e aí eu tenho que limpar. Outra coisa é eu limpar a minha sujeira e a sua sempre. Aí ele faz a comida, aí não lava a louça porque foi ele que fez a comida. Aí, o que acontece? Quando eu faço a comida, ele se faz de sonso e não lava a louça. Mas Aí eu falo assim, ó, essa louça vai ficar aí até você lavar. Eu não vou lavar, porque eu fiz a comida. Entendeu? Você sabe que hoje em dia tem isso que você está falando. Acaba desfazendo porque você vai dizer essas frases para ele. Mas antigamente não, o homem não ia lavar louça. Pois é, em tá geral, tudo errado. não ia fazer nada, botar um pano na mesa, arrumar. Tem homem que faz tão bonitinho. Que isso? O que tem? Ainda tinha isso, além de outras coisas. Desde criança. Igual, porque quando a gente é criança, a menina ganha ferro de passar, ganha boneca, ganha coisa de cozinha e o cara ganha carrinho. Pode ganhar coisa também para poder aprender a fazer desde pequeno. Claro, entendeu? É porque esse é o problema. Receitas, faz umas... Mas eu percebo que às vezes não é por mal, não. Ele não foi ensinado, tinha alguém para fazer e ele simplesmente não é uma coisa que ele precise pensar sobre. Ele não pensa sobre. E a gente foi ensinada a pensar sobre. Por que a gente se antecipa em pegar o prato? Porque ensinaram que a gente tem que fazer isso. Entendeu? E eu tô agora me ensinando a dispensar sobre, porque eu não quero ser essa que fica pensando antecipadamente. Às vezes eu deixo lá, cara, aí ele faz assim, preciso lavar a roupa. Ele fala isso pra ver se eu lavo. Aí eu falo assim, eu também acho que você precisa. Entendeu? Porque se eu não falo,
Menina, ele vai só jogando essas assim bem sonsinho pra ver se eu dou uma antecipada. Eu não tô antecipando mais, entendeu? Porque senão, minha filha, a gente vai... O tempo que a gente gasta arrumando casa, ainda mais quando você trabalha em casa, que aí você viu que tem uma coisa pra lavar, você vai lá e lava. Aí você fala, ih, tem roupa pra lavar. Aí você vai lá e aí tem que pendurar o que você lavou. Porque a máquina não pendura, ela lava. Aí você tem que pendurar. E aí o que tava na costa você tem que tirar e botar dobrado na cama, ou então já guardar nos seus respectivos lugares. Aí eu falei assim, quando você vê, você já gastou um tempo enorme, e aí ele tem que pensar em ir no mercado, porque eu preciso comprar o que tá faltando, fazer isso sozinha e ainda ter que dar conta do seu trabalho sozinha, um trabalho que você que tem que fazer, porque não é carteira assinada, porra, entendeu? Não, tá doido. Mas assim, o seu avô também nunca foi negócio de casa. Não, porque eles são ensinados e encorajados a ir pra fora, a se preocupar com outras coisas. E aí não tem ninguém que puxe, que pegue no pé, porque antigamente a mulher não podia soltar essas coisas que eu solto hoje em dia. Se eu faço isso no passado, eu ia tomar logo uma bufetada. Ou separa, entendeu? Mas é um processo, né? Da mesma forma que muito antigamente, a mulher era endeusada. Muito antigamente, mulher era vista como deusa. Como, graças à mulher, nós temos fertilidade no mundo, temos comida, temos o que comer. Temos certos direitos, né? Depois que foi surgindo essa ideia de que a mulher não tinha direito a falar, trabalhar, fazer nada. Aí veio esse período das trevas aí, bizarro. E aí a gente está agora tentando sair disso, né? É um processo. É um processo que vai levar um tempo, né? Porque levou um tempo para ser assim, agora tem que levar um tempo para deixar de ser. É complicado. E essa educação tem que acontecer com os homens também. Se eles não forem educados a pensar diferente, vai se reproduzir as mesmas atitudes. Sempre nasceu, bom, já situa logo. Deixa eu te ensinar aqui, querido. Seca o pratinho, faz assim, toalha, bota aqui, bota ali. Também não é isso. Antigamente, também, no meu tempo, era muita ignorância. Vai fazer isso, vai fazer aquilo. Então a gente vai ensinar a criança, tem que ir com carinho. Ah, sim. Sim. Palavras bonitinhas, vai, eles vão apanhando o gosto. Corações e mentes que fala. Como é que é? Corações e mentes. Não é? Você ganha o coração. Você ganha o coração e a pessoa é boa. Ah, eu vou? Olha, tá vendo? Te peguei. Ainda tem isso. Te peguei, hein? Então tá, vamos dar tchau. Vamos encerrar a nossa conversa. Acho que tá na hora, Tá na hora, vamos dar tchau pro pessoal. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Bom resto do dia. Isso aí, boa vida. Que amanhã seja outro dia melhor ainda. Isso aí. O que tem na sua bolsa aí? O que tem na minha bolsa? Vamos ver se a gente acha uma outra pena grande. Pra comer? Fala aí pro pessoal o que tem na sua bolsa. Fala pro pessoal o que tem na sua bolsa. Olha, pede moleque. Aceita? Isso aí.